Lá vem a professora com as meninas. Esse misterioso quadro de Diego Velázquez, pintor barroco da corte espanhola, tem intrigado artistas e historiadores. Ninguém responde, pessoal, por que o pintor se incluiu na imagem, o que ele pinta na enorme tela à sua frente, por que os reis estão fora do quadro, se é a infanta Margarita que está sendo retratada ou não. Essas dúvidas fazem surgir diferentes teorias que tentam decifrar os enigmas da obra. O nome As Meninas é uma referência às damas de companhia da princesa. Aqui a gente tem uma ideia das dimensões da tela, que mede 3,18 metros por 2,76 metros. Então as pessoas são pintadas em tamanho natural. O impacto visual desse quadro é enorme. Ele está exposto no Museu do Prado, em Madrid, mas anteriormente ele ocupava o quarto do rei. E ele não ficava pendurado como está agora, ele ficava no chão, apoiado na parede, o que dava ainda mais a impressão de que você podia entrar no quadro, né? O rei tinha então essa sensação de continuidade muito grande. Quase todos os representados olham diretamente para nós, eles nos observam. A gente tem a sensação de fazer parte do grupo, de estar sendo incluído nesse grupo. Ao fundo, um espelho reflete a imagem desfocada dos reis. Eles estão fora do quadro, no local do observador, no local que a gente ocupa. Alguns acham que o Velázquez está pintando os reis. Eu particularmente discordo disso, porque a tela na frente do pintor é muito grande, não condiz com o padrão de pintura de retrato, que é sempre bem menor. Outros acreditam que ele está pintando a infanta Margarita, que na ocasião tinha 5 anos, era herdeira do trono na ausência de um varão. Seguindo a ordem numérica, estão na imagem número 1, Velázquez, 2, Maria Augustina, que é uma dama de companhia, a Mariana da Áustria, que é a rainha, Felipe IV, que é o rei, são pais então da infanta Margarita, a infanta número 5, que a gente tem a nítida impressão que ela está flutuando, parece que ela levita por causa dessa sombra que ele faz embaixo da barra do vestido dela. Número 6, José Neto, que era um funcionário da corte. 7, Isabel Velascos, outra dama de companhia. 8, Marcelo Ulloa, que era camareira-mor, responsável pela educação da menina. Número 9, o homem que está na sombra. Ninguém chegou num consenso até hoje de quem ele é, de quem ele se trata. Número 10 e 11 são 2 anões que eram bufões da corte, serviam para alegrar a infanta. Então é a Mari Bárbola e o Nicolacito Pertussato. No reflexo do espelho, a gente vê então a imagem desfocada dos reis, que também estão nos encarando. Esse jogo de olhares na obra, ele é muito intrigante, parece de fato que nos atrai, nos chama para dentro da imagem. O Felipe IV, ele casou-se com a Mariana da Áustria, que deveria ser, na verdade, sua nora, mas com a morte do seu filho, o Baltazar Carlos, o rei assumiu o papel de esposo por causa da necessidade de se gerar um filho para herdar a coroa. A Mariana tinha 22 anos e o rei já era um ancião. Não sabemos se o José Neto entra ou sai da sala, ele tem uma pose ambígua. E por causa da iluminação que entra por essa porta e pelo fato do José Neto segurar uma cortina que a gente não sabe se ele vai abrir ou fechar também, existe uma teoria de que eles estariam projetando na tela em frente ao Velázquez imagens por meio de um jogo de luz de espelhos, né? Como se fosse ali um cinema, né? Uma projeção de imagens fixas para fazer uma recriação e divertir a infanta Margarita. Mas isso, como eu disse, é uma teoria, não tem como a gente ter certeza desse fato. Não é comum, pessoal, o pintor ter se incluído num retrato real, mesmo ele sendo o pintor oficial da corte, ter trabalhado por mais de 30 anos como pintor do rei. Ele estar junto com a realeza é muito estranho, não é normal, ninguém explica isso, tá? Essa cruz vermelha é a cruz da Ordem de Santiago. Ela foi incluída aí
para homenagear o Velázquez após a sua morte, né, por ordem do rei. Então, não foi o Velázquez que pintou essa cruz no próprio peito. O Velázquez usou um esquema de composição baseado na matemática e na geometria. Ele deixa a Margarita como personagem principal e ele faz uma distinção entre formas orgânicas e geométricas. Na parte superior, ele pintou os quadros com cenas mitológicas. São a mitologia que fala sobre a Minerva e Aracne e Apolo e Pan, provavelmente para fazer uma referência à questão da lealdade ao rei. A composição faz com que os nossos olhos passeiem na imagem da esquerda para a direita, vejam um domínio técnico. A gente olha exatamente aonde o Velázquez quer que a gente olhe. A primeira coisa que a gente vê no quadro é a imagem do pintor. Depois a gente vai passeando pelo grupo que está no primeiro plano. A sala onde foi pintada essa cena, ela pertencia ao Real Alcázar de Madrid. O espanhol Ángel del Campo e francês, ele defendeu uma ideia de que essa pintura seria um talismã para trazer boa sorte. Ele acreditava e defendeu isso num livro chamado La Magia de las Meninas, eu creio que não existe traduzido para o português, mas ele fala que foi realizado uma magia, tá? Que existe um segredo astrológico escondido na imagem. Então, ele afirma que se a gente unir os corações do Velázquez, da Maria Augustina, da Margarita, da Isabel, do José Neto numa linha imaginária, a gente vai encontrar o desenho da constelação da Corona Boreal, que é uma constelação que tem no hemisfério norte, e a principal estrela dessa constelação se chama Estrela Margarita. Se for assim, o que a gente vê na obra, o que a gente não vê na obra, aliás, é o mais significativo, porque ela tem um duplo sentido. Ela retrata a realeza enquanto faz uma invocação aos astros. Também foi identificada uma constelação referente ao signo de Capricórnio, que é o signo da rainha. Verificou-se também que a luz que entra pela janela à direita é muito particular, porque essa luminosidade ocorre nessa sala apenas uma vez ao ano e ela corresponde ao dia 23 de dezembro de 1656 às 17 horas, data exata do nascimento da rainha. Então, essa magia astrológica oculta na imagem seria uma forma de invocação, pedindo ajuda aos astros para que a Mariana gerasse um menino. Então, essa pintura seria uma espécie de magia. Isso, gente, para nós no século XXI pode parecer muito estranho, mas no século XVII, XVIII, era muito comum que a realeza seguisse a astrologia e buscasse o oculto para que pudesse se manter no poder. Exemplo disso é o famoso John Dee, que foi o astrólogo da Rainha Elizabeth I. Vejam, e tudo isso era muito escondido da Igreja Católica, né? A Igreja nem podia imaginar que magias, rituais eram feitos principalmente na corte. O Real Alcázar ele foi destruído em um incêndio na noite de Natal de 1734. O quadro das meninas foi salvo, foi jogado pela janela, mas ele sofreu sérios danos e depois foi restaurado. Mas na sua restauração ele teve as laterais cortadas. Então, originalmente o quadro era como a gente está vendo aí do lado esquerdo. Dá para ver bem melhor nessa luz que entra, o tamanho, as dimensões da tela e esse espaço entre o grupo que está no primeiro plano e nós, como se a gente estivesse chegando na sala aí para fazer parte do grupo. O Velázquez morreu no dia 6 de agosto de 1660, 4 anos após concluir essa obra
que foi a sua maior obra-prima. A infanta Margarita morreu aos 22 anos, muito jovem. Ela estava casada com Leopoldo I. A Mariana da Áustria teve seu desejado filho, que foi apelidado de Carlos o Enfeitiçado. Mas isso é uma outra história. Pessoal, inscrevam-se, cliquem no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.